Hoje eu quero falar com vocês sobre a CPI da Covid que será instaurada agora para poder investigar os desmandos do governo federal, do governo Bolsonaro, no enfrentamento à pandemia. Então o negócio pode complicar bastante para o Bolsonaro, ele está desesperado. Inclusive eu quero começar aqui já mostrando uma cena do Bolsonaro falando sobre CPIs, né? Ele antes e depois, para você ver como estar de um lado jogando pedra é muito mais fácil do que estar do outro lado levando pedrada. Então assistam. Senhora deputado, quais são as opções da oposição? A gente fica sem saber o que fazer, né? Eu espero que o Supremo tenha, mas apesar do que eu falei aqui, é o Supremo. Eu espero que tenha uma decisão lá, voltada para a razoabilidade e deixe instalar a CPI. Por que o governo teme a CPI? É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né? Omissões do governo federal. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. Mas se quiser me acusar de leviano, eu respondo lá da CPI, que eu provo lá. Inclusive aqui tem uma postura clássica do Bolsonaro, né? Ele, quando deputado, falava coisas contra presidente, contra, opositores políticos, e agora quando ele está no assento presidencial e ele é o alvo dos ataques, das investigações, dos questionamentos, ele simplesmente inverte a equação e quer atacar quem está confrontando. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas antes disso eu quero deixar dois recados para vocês. O primeiro deles é que nesse momento agora, né, hoje até os próximos dias, vários livros meus estão de graça na Amazon. Quando eu fiquei sabendo a notícia que iam botar um imposto agora sobre livros, resolvi mais uma vez disponibilizar de graça 5 livros meus. Ano passado, durante a pandemia, a gente conseguiu distribuir 150 mil exemplares dos meus livros e agora você pode ir lá na Amazon e baixar 5 livros que são O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, Margot Adormecida, Covil dos Inocentes, um livro de terror, de contos de terror, e também um 5º livro que é O Homem Pós-Histórico e mais alguns contos de ficção científica. Então vá lá, baixe, leia, aproveite. É a pequena contribuição que eu posso fazer aqui para quem gosta de ler e que não pode comprar um livro agora, vá lá e confira. E o segundo recado tem a ver com a derrubada do canal do Blablalogia. Eles tiveram o canal deles derrubado ontem, porque alguém invadiu o canal deles, fizeram uma live no canal e o YouTube deu 3 strikes e o canal caiu rapidamente. E aqui a gente não sabe ainda se foi alguma falha de segurança do StreamYard, de algum outro site que tenha se infiltrado no canal do YouTube do Blablalogia, ou se foi algum erro humano. Se eles fizeram alguma coisa, parece que eles colocaram lá a chave de transmissão numa thumb, não sei, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas de qualquer modo eu quero prestar solidariedade aqui ao Milho, ao Pirula também que participa do Blablalogia, ao Ruas, porque eu espero que eles recuperem o canal, eu acho que eles vão recuperar, tem muita gente grande ajudando já, mas é muito preocupante você pensar que tem uma falha de segurança dessa, que o YouTube possa fechar simplesmente o canal em questão de minutos porque aconteceu algum erro. Inclusive, essa semana eu volto para falar um pouco sobre um documentário que eu assisti ontem que se chama Coded Bias, que fala sobre isso, né, sobre essa ditadura dos algoritmos e como a gente está à mercê deles, como eles podem decidir nossa vida agora sem a gente poder ter noção. E para nós que trabalhamos com a internet, aqui trabalhamos no YouTube, é preocupante você pensar que alguém pode invadir seu canal agora, sabe sei lá como, a gente vai ter que descobrir o que aconteceu ainda, invadir seu canal agora e você perder o seu trabalho do dia para noite, sem ter ideia do que aconteceu. Então, para dar uma força pro Milho, eu vou pôr aqui no comentário fixado o link da Twitch deles, no qual eles estão fazendo lives também. Vão lá e se inscrevam na Twitch deles, dê uma força pro Milho, porque até que resolvam isso, pode demorar alguns dias e eles têm que trabalhar, continuar fazendo suas coisas. Então, continuem acompanhando. A gente esteve lá com eles mês passado ou no outro mês, estive eu e o Odino Vilão conversando com eles. Então, é um trabalho muito legal que eles fazem de divulgação científica. É importante ajudar o trabalho deles e, como eu disse, eu acho que eles vão voltar com o canal, mas ao mesmo tempo isso é preocupante. Todos nós que estamos aqui no YouTube ficamos assustados com esse tipo de situação. Então deem uma força pro Milho e acompanhem o Blablalogia lá na Twitch. Eu tenho que voltar pra Twitch, na verdade, gente, porque eu fiz lá um canal, fiz várias lives jogando jogos, jogando xadrez com vocês, e eu perdi um pouco o ritmo, perdi o timing. Tô com outros projetos agora, mas pretendo voltar. Então, dados os recados, a gente vai falar sobre a CPI da Covid. Como eu falei,
a CPI está assustando o Bolsonaro, pode de fato encontrar elementos comprometedores contra o Bolsonaro. E o que acontece é o seguinte, a gente primeiro vai entender o que é uma CPI para depois entender o que pode acontecer. A CPI é um dispositivo que existe no legislativo, né? Ou seja, nesse poder da República Brasileira de investigação. Então, eles podem reunir provas, eles podem chamar testemunhas, é como se fosse um processo judicial dentro do Congresso. Para abrir uma CPI, eles precisam um número mínimo de assinaturas e pode ser iniciado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado ou conjunta, uma comissão mista, né? Que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é a CPMI. Como teve, por exemplo, recentemente a CPMI das fake news, que foi um circo ali, não sei se avançou alguma coisa. Mas, nesse período, que pode ser no máximo 6 meses, eles podem reunir várias provas e investigar as ações, nesse caso, do governo federal, do governo Bolsonaro, na pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, eles conseguiram as assinaturas mínimas para isso, para poder iniciar uma CPI no Senado, conseguiram assinaturas mínimas, enviaram para o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e ele teria a obrigação de iniciar o inquérito, né, de iniciar a CPI. E ele não fez isso. Ele retardou, ele simplesmente fez vista grossa para isso, e isso foi para o Supremo já tinha uma decisão anterior nesse sentido, falando que caso haja as assinaturas necessárias que deve-se iniciar a CPI, o Supremo decidiu, por decisão monocrática, que deve sim se iniciar o processo, e se não me engano, a partir da próxima semana, na primeira sessão do Senado da próxima semana, eles já vão começar o processo da CPI para investigar o governo Bolsonaro. E daí entram alguns problemas, na verdade, né? Alguns problemas que vão surgir logo de cara e já estão surgindo, né? Porque, por um lado, o foco seria no presidente, é o que se esperava, e tem uma frase, né, que é muito repetida no Congresso, que todos sabem como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina, porque eles têm amplos poderes, eles podem investigar e vai se expandindo, pode se infiltrar em diferentes setores e em diferentes linhas de investigação. Então, o que se imagina que pode acontecer, são várias coisas, na verdade. A primeira delas é que a situação, né, que os senadores alinhados ao Bolsonaro, e são vários agora, né, o Bolsonaro comprou o apoio do Centrão, como vocês sabem, o toma lá da cá, né, o velho toma lá da cá que ele tanto criticava, que esses senadores alinhados ao Bolsonaro cozinhem essa CPI, demorem para nomear relator, demorem para nomear quem vai participar da CPI, eles podem cozinhar essa CPI e se arrastar por semanas. Então, eles podem fazer aqui vista grossa, né, e deixar isso aqui rodando. A segunda coisa que pode acontecer é eles tentarem ampliar o escopo da CPI, ou seja, em vez de fazer apenas investigação em relação ao governo federal, apenas em relação ao genocídio brasileiro, né, ao genocídio perpetrado pelo Bolsonaro, que eles ampliem isso para investigar todos os desmandos de governadores e prefeitos na pandemia também. E isso daí pode também atravancar a CPI, porque primeiro que vai expandir demais, né, vai ampliar totalmente e vai começar a envolver governadores e prefeitos alinhados, inclusive com partidos da minoria que queria a CPI. Então isso pode desidratar a CPI, desestimular que os senadores investiguem e isso vai acabar em pizza, o que pode acontecer também. Então inicialmente parece que é um mecanismo que vai, mais uma vez, ou que poderia, mais uma vez, fragilizar o Bolsonaro e trazer à tona um monte de horrores dessa pandemia, mas, no final das contas, dependendo de como for a manobra dos senadores da situação, isso pode se desidratar e não dar em nada. Então há esse risco, embora haja um certo otimismo em relação à CPI, eles já estão se movimentando para tentar enfraquecê-la. Então a gente vai ter que ficar de olho, acompanhando aqui o que vai acontecer, né, os debates que vão se dar no Senado agora com essa CPI e ver para onde ela vai levar e até que ponto ela vai minar, sabotar as bases bolsonaristas e talvez levar à queda dele. A gente está esperando a queda do Bolsonaro. Na verdade, a gente está desde o começo do mandato dele aqui esperando que ele caia de algum modo, né? Seja renunciando porque se sente um completo incapaz que ele é, não tem condições de conduzir esse país, eu vou deixar esse cargo, não vai acontecer. O impeachment, que a gente está esperando também desde o começo do mandato, desde o Golden Shower, esperando o impeachment do Bolsonaro, já são 70 ou mais processos de impeachment na mesa do presidente da Câmara e também há poucas condições políticas para isso agora, como a gente já falou várias vezes, né? Porque isso exigiria uma boa vontade do Arthur Lira, que foi posto para substituir o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, também com o suporte da base alinhado ao Bolsonaro. Então, há poucas chances de que o Lira aceite qualquer um dos pedidos de impeachment que estão na mesa nesse momento.
Pode ser que em algum momento futuro ele use isso contra o Bolsonaro, mas nesse momento parece que não há cenário para isso. Havia processos de cassação da chapa do Bolsonaro no TSE. 2 processos já foram arquivados, seria por financiamento irregular de campanha, então essa era uma grande expectativa, uma grande esperança de que o TSE pudesse caçar a chapa e isso levasse a uma nova eleição. Não vai acontecer também. E agora você tem a CPI, que pode desencavar um monte de podres, mas também pode ser uma manobra aí usada pela base bolsonarista para evitar que ela avance. Então, é complicado, gente, porque há vários mecanismos, ou em tese, há vários mecanismos de controle do governo, vários mecanismos de fiscalização do governo e de punição também de desmandos do presidente, por exemplo, mas que nesse momento não estão funcionando, não estão em operação. A gente está observando aqui, a gente está horrorizado observando isso aqui, e a impressão que a gente tem é que nada será feito. O Bolsonaro continuará matando os brasileiros, continuará com seu governo de caos e destruição, sem que haja nenhuma reação das instituições. E aqui a gente tem, de fato, o que poderia fazer a diferença, O que poderia pesar para a remoção do Bolsonaro, o que poderia derrubar o Bolsonaro de verdade. Basta a gente pensar em 2 processos parecidos, que foi o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. Você teve, nesses 2 processos, o quê? Uma grande adesão popular, milhares de pessoas nas ruas protestando e mostrando a sua insatisfação. Protestar nas redes sociais, gente, não tem o menor impacto para remoção de um presidente. Até onde eu percebo, pelo menos. Porque você pode comprar robô, você pode pagar ali um monte de perfis fakes para ficar movimentando as redes sociais. O Bolsonaro faz isso. Então, a internet não gera essa adesão e essa expressão de revolta popular. Não acontece. Panelaço em janela também não faz isso. Então, o Bolsonaro tem contado, em parte, com a apatia, mas não é só isso, não é só a apatia da população. Ele tem contado com a impossibilidade da população de ir para as ruas protestar. Porque se você tivesse agora milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas nas ruas protestando, pedindo a cabeça do Bolsonaro, se você tivesse essa massa indignada de alunos secundaristas, alunos universitários, professores, tivesse uma massa de profissionais de saúde, tivesse sindicalistas, tivesse, cidadãos brasileiros no geral, nas ruas, pedindo a derrubada do Bolsonaro, essa é a única força concreta que políticos têm medo. Esses deputados, senadores, eles não têm medo de rede social, eles não têm medo de você xingando o presidente da Câmara ou do Senado na internet, eles não têm medo dessas manifestações, eles têm medo de pessoas nas ruas mostrando sua revolta. E daí o que acontece? A pandemia. Tem a pandemia, as pessoas não podem sair às ruas, não podem, não devem, porque ninguém quer que você morra aí se manifestando, não pode, não deve. Então essa situação extraordinária da pandemia, do coronavírus, das questões sanitárias, elas servem mais como blindagem para o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Ele está agora com a certeza de que não haverá protestos nas ruas, ele tem a certeza de que ele comprou agora a base de suporte no Congresso, ou seja, nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados há qualquer tipo de ânsia, desejo de remover o Bolsonaro. No TSE não vai passar nada, aparentemente. A gente assiste agora um presidente que está simplesmente fazendo o que ele bem entender, na certeza de que não haverá movimentação popular. E levando em consideração que graças ao Bolsonaro, e graças ao Bolsonaro de fato, e levando em consideração que graças ao Bolsonaro a pandemia não vai sumir do Brasil tão cedo, a gente pode esperar que meses ou talvez anos de crise sanitária no Brasil. Isso pode levar até o fim do mandato do Bolsonaro. A CPI pode desencavar podres do Bolsonaro que leve à remoção dele. Pode. Mas, por outro lado, levando em consideração, como eu falei, esse suporte que ele comprou já de parlamentares, a sensação nossa é de estar de mãos atadas. Como eu falei, esses políticos só têm medo de povo na rua. É o único receio deles. Se você tivesse centenas de milhares de pessoas nas ruas agora protestando, você pode ter certeza que semana seguinte já estariam se mobilizando para o impeachment do Bolsonaro. Se você tivesse milhares de pessoas nas ruas fazendo greve geral, você pode ter certeza que o mercado, esse entre aspas aqui, essa entidade transcendental, o mercado estaria pedindo a cabeça do Bolsonaro. Você pode ter certeza que se você tivesse pessoas revoltadas e expressando a sua revolta nas ruas agora, que o Bolsonaro estaria com medo. E ele não está com medo, ele está muito cômodo, na verdade, esperando o caos se alastrar. Inclusive, a gente até mencionou aqui recentemente que um caos
que envolvesse violência, que envolvesse saques de mercados, que envolvesse, sabe, a população desesperada por comida, isso contribuiria também para medidas autoritárias de contenção da população e talvez implementação de um regime de exceção. Como eu falei, a sensação de estar de braços atados. A gente não sabe o que pode fazer, a gente depende dos congressistas agora avançarem qualquer tipo de manobra para a contenção do Bolsonaro, remoção do Bolsonaro. A gente depende deles agora, a população não pode se expor nas ruas, não pode, não deve. No final das contas, a pandemia ela veio favorecer o Bolsonaro. E ele tanto sabe disso como ele fez esse jogo de simplesmente abandonar o brasileiro para a própria sorte. Ele sabe que isso é conveniente para ele. Então, eu quero saber de vocês aqui. Primeiro, o que vocês pensam sobre essa CPI da Covid agora? Se ela vai de fato avançar e pode prejudicar o Bolsonaro ou não, ou se eles vão tentar ampliar essa CPI e começar a partir para cima de governadores e prefeitos, que é o que parece que vão fazer. Até onde eu tenho percebido aqui nas reportagens, é uma manobra que eles vão tentar fazer, ampliar essa CPI ao ponto que ninguém tenha mais muito ânimo para continuar. Me diga o que vocês pensam sobre essa CPI. Se há qualquer chance de impeachment do Bolsonaro, né? Se há qualquer tipo de ânimo entre os parlamentares de tentar remover o Bolsonaro via impeachment, se o Arthur Lira terá qualquer tipo de boa vontade de analisar um dos mais de 70 processos de impeachment, mais não, tem mais de 100 processos de impeachment, acho que na mesa do Arthur Lira. O que você acha? Se há qualquer tipo de possibilidade, se a gente pode ou deve sonhar com remoção do Bolsonaro, né? Como eu falei, eu acho que a única força que de fato movimentaria, esquentaria o assento dos parlamentares seria o povo na rua, mas seria uma tremenda irresponsabilidade que as pessoas saíssem agora e se expusessem, tendo milhares de mortes por dia com a pandemia. Então, é uma situação confortável para o Bolsonaro. Essa é a minha leitura. Eu posso não estar vendo alguma coisa, mas a minha leitura é que ele está muito confortável com essa catástrofe. Me digam no comentário o que vocês pensam aí, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para conferir meu curso de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor. Confira meus livros gratuitos até os próximos dias aqui, até terça-feira, se não me engano. Confira meus livros gratuitos lá, confira meu livro sobre Bolsonaro e se cuidem por aí, gente. Se cuidem porque o negócio está complicado. Um abração para vocês e até mais. Tchau!